Queria fazer uma pergunta para você. Você tem vivido ou sobrevivido? Como assim, Cleide? Sim. 90% das pessoas estão vivendo no piloto automático, vivendo no modo sobrevivência, esquecendo do aqui e do agora. Será que isso está acontecendo com você? Faça uma pausa e faça uma reflexão. Porque sim, se você vive no modo sobrevivência, você desconecta da sua alma, do seu espírito, do seu emocional, principalmente. Então, eu quero fazer um convite muito certo. Volta para casa. Volta para casa e se conecte. Saia do modo sobrevivência. Organize a sua casa e vamos viver. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora e terapeuta. Estou junto com a Ivete nesse projeto lindo e maravilhoso do Vozes Materna de Volta para Casa. E estamos aí com mais um episódio para, sim, trazer esse olhar de amor, de empatia, de carisma para você. Não esqueça de você. Saia do modo sobrevivência e venha para o modo intelectual, inteira e totalmente vivida, eternamente feliz, de volta para sua casa. Seja muito bem-vinda a mais um episódio, né? Agora já estamos quase, né? Estamos na semana do Carnaval, na verdade, e a gente está nesse movimento, né? Esse episódio faz parte desse nosso movimento que a gente trouxe esse ano para vocês, que é o movimento de volta para casa. E não é sobre religião, não é sobre, mas é sobre nos conectarmos, sobre estarmos com Deus na nossa vida, presente na nossa vida, né? Para que a gente de fato consiga viver e estar no lugar onde que a gente consiga viver e não sobreviver, como a Cleide falou. Mas deixa eu me apresentar. Se você está chegando aqui pela primeira vez, né? Eu sou Ivete, eu sou mentora, terapeuta, e junto com a Cleide estamos nesse projeto do Vozes Maternas já há mais de um ano, né? Com o podcast, e agora este ano trazendo com muito carinho para vocês esse movimento de volta para casa, né? Para a gente voltar para a gente, para dentro da nossa essência, para que a gente se reconectar, para que a gente possa realmente viver o extraordinário, né? É bem isso, né? E esse fato de volta para casa, como a Ivete estava falando, que a gente trouxe, ele é a nossa mentoria, que está de portas abertas, esperando por você, para você entrar, para você conseguir entrar dentro da sua casa interior e voltar com tudo. Porque no Salmo 115, Deus nos fala: os ídolos têm boca, mas não falam. Têm nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não agem. Tem pernas, mas não impulsionam. O que nós temos mais? Tem ouvidos e não sabem ouvir. Cleide, como assim não sei ouvir, não sei falar, não sei qualquer coisa? Sim, Deus nos deixa muito claro isso no Salmo 115. Ele fala muito sobre isso. E às vezes você se pergunta: Cleide, mas eu sei ouvir. Sabe ouvir com a voz do coração? Você sabe falar com o sentir de verdade, com o sentir de Deus, que é aquele sentir de presença. Às vezes não é falar por falar, é falar, sentir, deixar Deus tocar no seu coração, para assim transbordar para o outro lado. Então, se reconecte, volte para sua casa, volte para o seu interior e fale com aquilo que Deus quer para a sua vida. Se permita fazer ações que seja direcionada a Deus, que seja direcionada ao seu reencontro. Se permita dar passos para impulsionar a sua vida e a vida de todos que estão ao seu redor. Cleide, isso é possível? É sim, né, Ivete? Ah, com certeza. E a gente pode, sempre traz, né, durante todos os nossos episódios aqui, sempre exemplos muito práticos, assim, coisas que a gente passou e que a gente viveu, né? E isso que a Cleide trouxe agora, não é
para você mudar a tua vida inteira, sabe? Eu acho que não é por aí. Até porque se a gente falar, você precisa mudar a sua vida, ou você... Não, vai assustar muito e vai te afastar, porque muitas vezes a gente está tão atribulado e como a Cleide falou, vivendo nesse piloto automático, que isso parece ser o normal para a gente. E só de pensar, nossa, então eu vou ter que mudar a minha vida, isso vai te assustar. Não é isso, é só para você sair do piloto automático e se conectar de volta. É sobre o estado de alma, sabe? É você realmente ser e sentir o que você está vivendo, se permitir ter o sentimento, entender qual o sentimento que você está tendo. Porque às vezes a gente está triste, e a gente não para sentir isso de fato. A gente inventa qualquer coisa, ou você corre para o celular, ou você vai comer, ou você vai sabotando o teu cérebro para você não sentir aquilo que você está sentindo, sabe, igual criança pequena. Eu às vezes falo assim, a Emanuela às vezes, tem um momento que ontem ainda a gente esteve na reunião eu tive na reunião com a diretora da escola dela, e ela disse assim, como que ela lida quando ela fica frustrada? Eu disse assim, ela fica emburrada, ela fica braba, se joga no sofá. Eu disse assim, o que você faz? Eventualmente eu preciso deixar ela sentir isso. Sabe, não é simplesmente... eu acolho ela, eu tento explicar, mas eventualmente eu deixo ela um momentinho ali sentindo essa frustração, porque ela tem 4 anos, mas ela precisa aprender a lidar com as emoções, porque se eu simplesmente distraio ela ali, sabe, é isso que a gente tem feito na nossa vida, quando a gente se frustra, quando a gente se decepciona, quando acontece qualquer coisa, a gente, em vez de parar, olhar para aquilo, a gente se distrai com outra coisa. E não se permite olhar aquilo que tem de verdade. Aquilo que é realmente. Sabe? Tem muitas pessoas que me falam assim, Cleide, mas Deus não fala comigo. Trazendo esse exemplo que você trouxe agora. Se às vezes a Ivete hoje não permitir a Manu sentir aquela emoção, ela nunca vai conseguir sentir a presença de Deus. Cleide, mas Deus só fala num momento de turbulência? Não. Ele fala nos momentos calmos. Mas você precisa se permitir. Precisa acalmar o momento de turbulência. Acalmar o momento da turbulência para daí se reconectar com você, para conseguir chegar aonde você quer e aonde você sonha. Porque com tantos ruídos externos que tem tido, né, que a gente e ao mundo que a gente está exposto, com tanto ruído, com tanto, sabe, a gente não para mais, não aquieta mais. E aí muitas vezes a gente se desespera com momentos quando as coisas não dão certo. Quando as coisas não dão certo, a gente se desespera, mas por quê, sabe? Só que se a gente tiver paciência, se reconectar, eu acho que aqui a gente pode trazer um exemplo de uma situação que aconteceu há algumas semanas. Talvez você tenha nos acompanhado. Semana passada a gente esteve em São Paulo, eu e a Cleide num evento de formação mesmo, né? E antes da gente ir, a gente estava tentando comprar passagem para ir. E não tinha jeito. A gente não achava, passagem de avião estava muito caro, muito caro, muito caro. E a Cleide achou, né? Do nada assim, Ivete, eu consegui achar num preço melhor, assim, já vou comprar. E ela foi lá e comprou. Aí, para minha surpresa, no dia, ela só me mandou, e quando eu ia, só que só conseguiu comprar a ida. Aí a gente ainda vendo a volta, porque comprar junto estava muito caro, Quando eu fui tentar comprar a volta, eu achei também um preço bom. E eu mandei dizer, achei, não sei o que, já vou comprar. Eu estava preenchendo os dados. Quando eu estava preenchendo os dados, para minha surpresa, eu estava comprando para março. E o evento era em fevereiro. Na mesma hora eu mandei assim, Cleide, para quando que tu tem certeza que tu comprou? Para fevereiro? E aí ela foi assim, não, eu comprei para março, e agora? E a gente bateu um desespero. Pensa no coração palpitar, que tinha comprado as 2 passagens de ida. E eu paguei, já estava pago. Quando é no cartão,
ainda tu consegue cancelar do cartão. Mas não foi. Porque no Pix tinha um bom desconto e eu paguei no Pix. O coração acelerou a 1000. Eu respirei, me reconectei, assim, se não der certo, eu vou passear esse dia em São Paulo novamente. Sabe que eu pensei nisso? Eu pensei assim, cara, pelo preço que a gente comprou, dava pra gente ir para São Paulo passear. E pensei nisso. E passear. E deixei. Daqui um pouco, o que acontece? Eu recebo um e-mail de quê? De cancelamento das nossas passagens. Então, gente, eu juro para vocês que a hora que eu vi aquele e-mail, eu senti a presença de Deus. Eu senti a força dele, a energia dele agir nas coisas corretas. Mas eu acredito que agir de verdade, ele agiu porque bateu o frio, bateu o calafrio, deu uma palpitação, mas eu entreguei. Seja feita a tua vontade, Pai. Se for para ir num evento, ok, vai dar certo. Foi o que eu pensei na minha hora. Se for para não ir, já vi que está dando tudo que é de errado. Então está entregue em suas mãos. Olha só a mudança de chave, né? Quando a gente estava, né? A gente tinha ganho esse evento, então era muito importante para a gente ir. Mas quando a Cleide disse assim, tava tudo dando tão errado que ela resolveu dizer assim, bom, se não for para ir, né? Porque tava dando tudo errado, parecia assim. Foi uma semana assim, ó, que as coisas não se ajustaram para a gente ir para esse evento. E aí ela entregou. E aí a passagem se cancelou. No outro dia eu entro de novo e eu consigo comprar passagem de ida por um preço, acho que quase 40% mais barato ainda do que a Cleide tinha comprado. E o mais incrível, assim, gente, porque assim, ó, quando eu vi que tinha dado erro, eu automaticamente, como diz em Salmos 115, eu peguei as minhas mãos e entrei em ação, agi. Exato. Dei o passo para fazer. E nesse passo, eu busquei um telefone que eu pudesse entrar em contato, liguei, estava dando fora, o telefone não existe mais, o frio veio mais recente ainda, eu assim, ferrou, não tem mais o que fazer. Caímos num golpe. Caímos num golpe. Aí naquilo eu fui buscar o Instagram da empresa. E lá eu consegui que as pessoas me respondessem. Aí no que eu fui, estava começando a digitar que eu tinha comprado a passagem errada, deu dia errado, eu recebo cancelamento. Eu apaguei toda a minha mensagem e simplesmente perguntei como que ia ser ressarcido, né? Que tinha havido um cancelamento. E a moça me respondeu, se você fez no Pix, pode olhar na sua conta que o dinheiro já está lá. Aí eu respondi, então tá, só um minutinho. Realmente, eu fui lá no extrato e o dinheiro estava lá. Uau! Tudo certo. Com calma, com tranquilidade, com energia. Então, por isso que eu falo, eu friso aqui, tanto dentro dos meus processos de mentorias e tudo, que é para a gente entregar a Deus. Conecte. Às vezes, se você não sabe como fazer, o que fazer, eu vou deixar uma ferramenta aqui para você. A ferramenta que Jesus usa. Eu dou o nome dessa ferramenta, da ferramenta de Jesus. Sempre que você está passando por um momento de turbulação, se pergunte, como Jesus resolveria isso? Mas para isso você também tem que ter um conhecimento, você precisa buscar ler a palavra, né? Porque também, Ivete, mas só que assim, ó, mesmo que você não tenha muito conhecimento da palavra, da Bíblia, a partir do momento que você faz essa pergunta, a tua adrenalina já baixa, sabe? Porque tu vai perguntar, será que Jesus ficaria estressado? Será que Jesus gritaria?
Será que Jesus reagiria no impulso? Sabe, vem vindo esse monte de pergunta e a tua adrenalina que está lá em cima, ela já vai baixando. Pô, Jesus não vai agir assim. Porque tu entrega, sabe? Tu quer saber como que Jesus fez, como que Jesus age. E a partir desse momento, Deus também, por pouco conhecimento que tu tenha, Deus também vai tocar no teu coração. E Ele vai mostrar o caminho. Ele vai mostrar como agir. Ele vai usar exatamente aquilo que os Salmos fala. Ele vai te dar direcionamento para te saber falar como Jesus falou, com o coração de Jesus. Ele vai te dar direcionamento para te ouvir com o coração dele, para te agir com as tuas mãos como ele. Ele vai impulsionar as tuas pernas em direção daquilo que exatamente precisa fazer. Uau, mas é como a Cleide disse, também não dá para... Você tem que tomar ação, né? Você tem que tomar ação. Não pode deixar de sentar. Então, agora eu simplesmente... E não faço mais nada. Não. Deus é o Deus do impossível. Tome isso como receita para a sua vida. Deus é o Deus do impossível. O possível é seu. Exatamente. Né? Não queira que Deus vai resolver o possível para você, que Ele não vai. Ele pode falar, Ele te mostra caminho, Ele te dá direcionamento, mas Deus é o Deus do impossível. O impossível é dele, o possível é seu. E tem que ser, né? Porque senão a gente também se acomoda, porque daí diz assim... Qual é a graça da vida daí? Exatamente. Não existe, não tem graça. Você vai ficar sem motivação, sem direcionamento. Então procure isso. Deus é o Deus do impossível. O possível é meu. Bata no peito e mata essa bola, né? Mata essa bola, bem isso mesmo, né? Estamos na fase de Copa Catarinense. Bota essa bola no peito e bola para frente. E esse ano ainda é ano de Copa do Mundo também, né? Então a gente vai ter um ano cheio de emoções aí para quem gosta de futebol, e as mulheres cada vez mais também, né? Querendo ou não, a gente está vendo o destaque das mulheres, né? De jogos de futebol, assim, Copas femininas que antes já existiam, mas não se destacava na mídia, né? Então, eu acho que vale a pena a gente trazer isso um pouquinho, assim, o quanto nós mulheres podemos ser empoderadas e podemos fazer e ser o que a gente quiser. Sem perder o nosso lado feminino, né? Exatamente. Sem perder. É aquela coisa, tem hora que a gente precisa da energia masculina e engata, e vai, acelera, e volta para casa dentro da sua feminilidade. Que palavrazinha, né? Olha, gente, eu confesso para vocês que essas palavras assim me enrola a língua às vezes, mas eu vou aprender. Estou aprendendo a cada dia. Mas faz parte, né? Faz parte. E eu acho que é isso, né? A nossa mentoria de volta para casa é sobre isso, né? Não é para a gente virar outra pessoa ou a gente se transformar a nossa vida. É para parar da gente se abandonar, né? Uau! Para a gente parar de achar que é tudo normal e a gente só agrada os outros, esquece de fazer o que de fato faz bem para a gente, o que aquece o nosso coração, sabe? Aquele quentinho que você sente quando você faz algo que é prazeroso para você, que eu acho que é tão importante, tão importante. E não precisam ser grandes coisas também, sabe? Eu acho que é nas pequenas coisas do dia a dia. Quando a gente consegue virar a chave e perceber que as coisas pequenas que a gente faz no dia a dia que aquecem o nosso coração, sabe? Eu acho que é isso. É para isso que ela foi construída, para te mostrar esse caminho do prazer das pequenas coisas que podem transformar uma vida. Muitas vezes nós buscamos o grande, só que nós esquecemos de fazer o pequeno. E às vezes você se pergunta, mas Deus parece que está me repreendendo. Não, Deus não está repreendendo, querida. Ele só está te chamando para voltar a viver.
Voltar a viver em pequenos passos. Voltar a ver, ouvir, sentir. Voltar a falar e a caminhar. Caminhar para aquela vida mais calma, mais tranquila, mais meiga. Trazer isso tudo para dentro da sua casa. E é viver essa vida na prática, no dia a dia. Cleide, como é que eu vou viver? Meu Deus, agora as crianças estão voltando, eu vou conseguir voltar a respirar. Gente, a vida é feita de fases. E é nessas fases que nós precisamos aprender a viver. Nós temos o verão, depois do verão temos o inverno, né? Outono. O outono, a primavera. Cada um tem as suas belezas. Você já parou para pensar se o outono quisesse viver no verão, começar a cair as suas folhas no verão? Ou na primavera? Ou querer, sim, tudo, Né? Tipo, tudo. porque na primavera tudo floresce. Então, se na primavera cai. Cai as folhas. E assim, eu quero trazer isso para dentro da sua casa. Por mais que as férias tenham terminado, mas daqui a 3, 4 meses já vem mais umas férias, é você olhar para essas férias e saber que não é hora de cair as suas folhas. Não se desespera e não se descabele. Não se descabele. Se adapte a esse novo caminhar, a esse novo olhar, a esse novo sentir que precisa ser e viver neste momento. Então, olhe para a sua vida. Ame cada fase. Respire, volte para a sua casa. Se reconecte com aquele momento de reflexão. Sabe que tu falou uma coisa agora, né? Das pequenas coisas e não para a gente não focar só no grande. Sabe que minha avó, no seu pouco conhecimento, eu digo assim, conhecimento de estudo, né? Ela falava assim, ó, quem não valoriza o pequeno não merece o grande. A minha avó não tinha, eu acho que ela não tinha nem o ensino fundamental. Naquela época não se estudava, não se tinha acesso. Então, assim, ó, se tu não souber valorizar as pequenas coisas, mesmo que tu almeje o grande, você alcance, você não vai merecer. Eu acho que não vai suportar, sabe? Não vai suportar vai perder o valor. E não vai se sustentar. Você não vai se sustentar no grande. Perde porque o valor, né? Você não vai suportar o peso daquilo. Porque tudo tem o seu peso. Se você não tem dinheiro, você tem um problema. Mas se tu tem muito dinheiro, você tem outro problema. Tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado desafiador que você precisa aprender a administrar. Então, não ai, nossa, eu vou almejar só o grande. Então, uau, você sabe? Mas se tu não souber valorizar o pequeno e o dia a dia, a caminhada, não vai adiantar você chegar no topo da montanha. Se você não aproveitar a subida, se você não aproveitar este caminho. E é sobre isso, é você viver o teu dia a dia, você aproveitar estes caminhos, sabe? Para que você possa realmente viver com prazer, viver com dignidade este momento, né? Esse teu dia a dia ser mais leve. Para que você chegue sim no topo, para que você almeje as coisas grandes e quando você chegar lá no topo, você saiba dar valor para aquilo tudo, porque você já valorizou a caminhada, você já aproveitou, você já sentiu aquilo o tempo todo, dia a dia. E é esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença. É o sim pro hoje. É o sim pro agora. Trazendo isso tudo, eu lembrei de uma metáfora aqui agora, que eu acho que a gente pode incluir aqui. Eu queria fazer só uma pergunta para você. Se agora, nesse exato momento da sua vida, o gênio da lâmpada ou Deus viesse ali, batesse na sua porta. Ei, você tem 48 horas. Depois dessas 48 horas,
você precisa ir morar na casa do Pai. Como você viveria essas últimas 48 horas? Com quem? De que maneira? Você iria olhar para alguma mágoa, para alguma dor, para algum ressentimento? Você iria reclamar da vida? Que olhar você iria olhar nesse exato momento para seus filhos, para seu marido, para seus pais? E o principal, como você iria se olhar no espelho, sabendo que talvez seria a última vez que você iria se ver? Eu não estou trazendo essa metáfora aqui para você, tá? Ela tocou aqui bem fundo no meu coração também. Eu não estou trazendo isso para você se desesperar. Eu trouxe essa metáfora para você olhar de verdade no fundo dos seus olhos e lhe perguntar: será que não está na hora de você voltar para casa? Será que não está na hora de você começar a pôr em prática o que Deus te trouxe hoje no Salmo 115? Porque você não sabe se hoje você tem 48 horas ainda para viver. O porquê precisa esperar esse momento para você mudar de verdade. Não é transformar como a Ivete falou. É aprender a olhar com a alma. Aprender a falar com o coração. Aprender a ouvir o que o outro está dizendo e não só aquilo que você quer ouvir. Uau! Então eu só queria, assim, acho que nós podemos praticamente encerrar isso aqui hoje. É você olhar para dentro da sua alma de verdade e se imaginar Deus tocando na tua porta do teu coração. Você tem 48 horas de vida. O que fazer? Ou se desespera, né? Ou acredita que a gente que vai, tipo, é um fato, né? Como a Cleide falou, é Deus batendo e dizendo: você tem isso de vida. Mas muitas vezes a gente também não aceitaria isso, iria querer buscar a toda custa um milagre, né? E aí você se apegar somente a isso e acabar também muitas vezes não sentindo de novo, entendeu? Não aproveitando essas 48 horas. E quantas pessoas será que estão nessa situação hoje? Estão num leito de hospital, ou por algum motivo acontece alguma coisa e, sabe? Eu acho que a vida da gente é tão breve. Mesmo que a gente viva anos, 60, 70, 80 anos, não importa, mas um momento nós não somos imortais. Eu acho que a gente precisa olhar para isso. Eu acho que a Cleide trouxe, assim, foi, sabe, tocou aqui, assim, ó, na minha alma. Porque a gente deixa a vida passar. E a gente não volta para casa, não volta para cá. Então, vem com a gente. Volte para casa, o convite está aí. E para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, eu quero trazer uma pequena oração. Eu vou ler essa oração que eu escrevi aqui. Pai, não me deixe endurecer por dentro. Que eu veja, ouça, fale e caminhe na medida de hoje. Mesmo cansada, eu volto para ti. Fica comigo enquanto eu volto para mim. Fica comigo enquanto eu volto para mim.
Você não está longe de Deus. Você só está de volta para si. Está voltando para si, voltando para sua casa. Então, vem caminhar com a gente e sinta-se abraçada, acolhida. E até semana que vem. Volte para casa. Um beijo no coração.